Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito bem-vindos aí ao nosso sexto encontro do curso Conhecimento Sagrado com o Marco, né? Hoje, um dia depois do seu aniversário, para ficar marcado na gravação, viu? Marco, um beijo a todo mundo, bem-vindos. Marco, agora é com você. Deixa eu entrar aqui na minha tela. Engraçado, eu não conseguindo compartilhar. Não está conseguindo? Simone, você me deu a possibilidade de compartilhar? Porque normalmente ele fica normal. Na minha tela, não apareceu aqui. Mas assim, sai e entra de novo, que às vezes é alguma coisinha aí, porque está normal. Já pela terceira vez saí, entrei, não está disponibilizando. Deixa eu ver aqui se eu baixo, está aqui no meu, que aí de repente Está faltando alguma coisa para eu poder compartilhar a minha tela. Não, porque na verdade o Google Meet ele não precisa de autorização, ele é automático. Então, por exemplo, se alguém aqui começar a compartilhar, ele vai compartilhar, ele não tem autorização. Porque ele já deixa disponível aqui o apresentar agora. Aqui fica bem no meio, aqui, do lado da mãozinha. Não está entrando, não. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não está entrando. Aula 6. Não, já. Você quer que eu apresente? Deixa eu ver, porque... Quando eu clico aqui no botão de apresentação, normalmente aparece a minha tela pequenininha, dentro de um quadrado, e ela não está aparecendo. Quando você clicar na apresentação, vai aparecer tipo aquele... Agora vai aparecer tipo assim agora eu consegui. As pessoas que estão... Agora conseguiu? Consegui. Ai, que bom. Pronto. Agora tá normal. Tá, ok. Oba. Boa noite a todos, namastê. Obrigado aí pelo carinho e pela lembrança aí do meu aniversário. E hoje nós temos uma tarefa difícil, viu? Falar do Evangelho, né? Do novo Evangelho, da nova aliança, né? Ou o Novo Testamento, em uma aula. Mas a gente vai conseguir. Eu vou contar um fato que ocorreu numa palestra, num centro espírita que eu fui dar, uma palestra sobre o Evangelho, né? E no meio, assim, eu estava apresentando meus slides e um participante falou assim, mas espera aí, você disse que ia falar do Novo Testamento? Eu falei, sim, estou apresentando. Ele, pois é, mas me parece que você está acrescentando coisas. Eu falei, mas eu estou acrescentando o quê? Esse negócio de Atos aí, epístolas, Apocalipse, isso não é do Evangelho. Eu tive vontade de rir, né? Mas por respeito eu não fiz isso. Falei, querido, o Novo Testamento não são só os 4 evangelistas. Tá? Ele tem os Atos dos Apóstolos, tem as epístolas paulinas e as epístolas universais, e tem o Apocalipse de João. Tá? O Novo Testamento é isso, não são só os 4 evangelistas. Aí ele falou assim, olhou para mim, meio assustado, e falou assim, você tem certeza? Aí eu fiz um sorriso, eu falei, tenho sim. Então, eu só estou falando isso para vocês, que muitos espíritas nunca leram, muito menos o Antigo e nem o Novo Testamento. Eles simplesmente leem o Evangelho segundo o Espiritismo e acreditam que está tudo ali, e não está. Apesar de Kardec ter sido muito bem orientado pela espiritualidade, ter colocado as coisas principais que dizem respeito à transformação moral, existem muitos episódios, muitos detalhes no Novo Testamento que, na realidade, nos traz o conceito do caldo cultural. Então, essa aula, agora eu vou tentar contextualizar para vocês o grande problema do Novo Testamento. A gente viu, né, no Antigo Testamento, que várias profecias, como a de Isaías, por exemplo, de Malaquias, entre outros, nos davam uma orientação para a vinda do Messias. Só que quando essas profecias foram declaradas, existia quase que um roteiro
para que o Messias realmente fosse reconhecido como Messias, né? Então, esse contexto, né, e desse roteiro que os hebreus acabaram, vamos dizer assim, assimilando, trouxe, né, ao povo judeu essa, vamos dizer assim, não só vontade de realmente encontrar o Messias, mas que esse Messias atendesse a todos os requisitos que foram colocados nas profecias dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento. Eu vou começar dando alguns exemplos. Por exemplo, dizia-se, né, isso colocado em Isaías, que o Messias seria descendente de Davi, do rei Davi. E Davi nasceu em Belém. Então, o Messias tinha que nascer em Belém. Só que hoje, né, com os estudos da antropologia, com os estudos de historiadores, eles já começam a questionar se realmente Jesus de Nazaré, olha o nome, Jesus de Nazaré, nasceu realmente em Belém ou nasceu em Nazaré. Aí você fala, mas qual a evidência histórica mais gritante que a gente tem disso? O censo que foi feito pelos romanos foi 6 anos antes da, vamos dizer assim, da data que se diz que Jesus nasceu. Então, peraí, se houve apenas um censo em Nazaré, feito 6 anos antes da data que foi posteriormente, né, chamada de ano zero, tem uma discrepância aí. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque existem muitas divergências, e hoje os antropólogos, os historiadores estão verificando isso, sobre as informações que a gente encontra no Novo Testamento. E aí, se você perguntar a maior origem dessas dissidências, desses desencontros, né, de datas, tal, a maior, vamos dizer assim, responsabilidade foi da Igreja Romana, ou seja, da Igreja Católica. Não vamos confundir. Cristianismo é uma coisa, catolicismo é outra. Elas não são sinônimas. E vocês vão ver por quê. Então, eu começo dizendo a vocês que falar do Novo Testamento é sempre ter uma dúvida, é sempre ter um questionamento por trás. Será que isso aconteceu mesmo? Marco, mas por que você está fazendo essa chamada, vamos dizer assim, ou chamando a atenção logo para o início dessa aula? Porque se você lembrar, né, aqueles que leram o material, eu sempre procuro entregar a vocês um material bastante completo para que vocês possam compreender, porque minha capacidade de falar sempre é muito menor do que a minha capacidade de escrever e passar o material para vocês. O Novo Testamento, principalmente a partir dos 4 evangelistas, ele foi escrito entre o ano 54 depois de Cristo até o ano 100. Né? Ele começa com Mateus, que começou ali mais ou menos no ano 54, e termina com João, que praticamente terminou, né, o 4º livro e posteriormente escrevendo o Apocalipse, perto do ano 100. Né, quando ele já estava em Patmos. Então, você vai começar a entender o seguinte, foi muito tempo depois. Então, muitas das coisas que são narradas não foram bem daquela maneira. Né? Então, por exemplo, a gente tem passagens, por exemplo, de Jesus, que é colocado em todas as Bíblias hoje, né? Pai, por que me abandonastes? Jesus jamais falou isso. Tá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você analisa essa frase, pô, peraí, o cara é bem-aventurado porque ele é pobre de espírito? O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa espiritualmente atrasada. Tem alguma coisa errada. As traduções foram equivocadas e, por muitas vezes, manipuladas pela Igreja Católica, que se forma a partir do ano de 380, né, com o
o imperador Teodósio, quando ele traz para Roma, né, para o Império Romano, o cristianismo, né, e passa a ser chamada de Igreja Apostólica Romana. Então, a partir dali, os concílios que ocorreram fizeram muitas deturpações reais mesmo. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né, que é mais original, ou você pega o Peshitta, né, que é escrito em grego e também com trechos em aramaico, né? E eu digo aramaico por quê? Porque o hebraico já era língua morta há quase 400 anos antes da vinda de Jesus. Tá? Então, basicamente, o Novo Testamento ele é apresentado em aramaico, né? Escrito em aramaico, muitas escrituras em grego e falado principalmente em koiné, que era a língua que Jesus mais falava, principalmente quando tinha uma multidão muito grande. Quando ele falava especificamente para os judeus, ele falava em aramaico. Mas quando ele falava para uma multidão, como foi o caso, né, nas rampas de Curum Hatim, quando ele faz, né, narra, né, os conceitos do Sermão do Monte, ele fala ali, né, em koiné. Então, muitos dos evangelistas, na realidade, quando começaram a escrever, eles não tinham muita precisão, nem de data e até mesmo de fatos. Se você olhar, né, Mateus conviveu com Jesus, Marcos não, Lucas não, e João conviveu também. Então, dos 4, apenas 2 conviveram com Jesus. E muitas coisas que foram escritas foram alteradas, principalmente pelos primeiros concílios, quando, né, o imperador Constantino, em 312, proíbe, né, a perseguição aos cristãos devido à sua mãe, né, sua mãe que já era muito devota no cristianismo. A partir dali, ele começa a fazer pequenas alterações. Uma das grandes alterações que foi feita foi quando ele muda o sentido da palavra religião. A palavra religião, muita gente né, desavisada ou que não conhece bem a teologia do contexto, acha que é uma palavra derivada de religion, né, que é o conceito de religar, religare, né, em latim. E, na realidade, isso é uma deturpação, né, feita a pedido de Constantino. Por quê? Ele começou a construir muitas igrejas e dizia que fora da igreja não há salvação, a ponto de, milênios depois, né, os espíritos passarem a Kardec, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Por quê? A palavra religião, originalmente, né, isso foi traduzido por um grande escritor romano, Marco Aurélio, ele trazia o conceito de relegere, que é releitura. Emmanuel Kant defende essa tese e é proibido de continuar dando aulas sobre teologia. Então, a Igreja Católica sempre manipulou. A Igreja Católica sempre esteve ligada ao poder, principalmente ao poder romano, e vocês devem lembrar que na Idade Média, a Igreja Católica ela praticamente mandava em toda a Europa no contexto de eleger reis. Quem quebra isso é Napoleão. Napoleão fala assim, vem cá, eu vou ser rei? Tá, mas eu não preciso de você, não. Ele afasta lá o bispo e bota a coroa nele mesmo. Então, quando a gente começa a analisar sobre o contexto histórico e cultural, nós vamos ver que o Novo Testamento ele é muito, muito, muito adulterado. Então, a gente tem que compreender o caldo cultural que já trazíamos do Antigo Testamento, né? Lembrando, por exemplo, da revolta dos Macabeus, que foi um dos motivos dos romanos tratarem os judeus a ferro e fogo, né? Porque eles eram extremamente revoltados, lembrando, são espíritos oriundos de Capela e
das 4 grandes levas, eles eram os mais revoltados e, ao mesmo tempo, os mais fanáticos. Ou seja, eles acreditavam muito em Deus, mas eles acreditavam que eles eram os eleitos. Imagina se Deus vai ter um povo eleito. Dá para imaginar isso? Não, né? O povo eleito de Deus é a humanidade, né? Eles achavam que eles eram os eleitos. Tanto é que, se você ler, por exemplo, a Bíblia judaica, você vai ver que eles o tempo todo se referem como se eles fossem o povo escolhido de Deus, né? E as passagens exatamente trazem esse contexto. E, na realidade, isso não é uma realidade. Isso é um orgulho falando mais alto, dizendo que eles eram o povo escolhido. Imagina se o nosso querido pai, que criou leis imutáveis, ia ter preferência por uma religião ou por um contexto humano, uma raça ou um povo, né? Deus ama a todos igualmente. Então, para falar do Novo Testamento, a gente vai falar desses 4 evangelistas, vamos falar dos Atos dos Apóstolos, tá? Das epístolas paulinas e as epístolas universais e do Apocalipse, tá certo? Então, vamos iniciar falando inicialmente de Mateus, que é o primeiro evangelista. Lembrando, Mateus, como foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi o evangelho praticamente adotado pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, né, que ali estavam formando, né, um corpo teológico e trazendo um contexto de continuidade dos ensinamentos do Mestre Jesus, eles tinham em Mateus o primeiro e único na época, né, que Mateus começou a escrever em 54, depois de Cristo. Então, eles tinham apenas em Mateus os dados sobre a vida de Jesus, porque muitos que se tornaram, né, cristãos não conheceram Jesus, não tinham a menor noção do que se tratava, então tinham que acreditar no que era falado. Quando a gente vai falar de Mateus, é bom a gente lembrar que, historicamente falando, não se tem ao certo a autoria dos evangelhos. Por que, Marco, que isso acontece? Tá? Essa autoria ela não é declarada oficialmente, porém acredita-se que Mateus, por exemplo, transmitia oralmente esses ensinamentos, então foi atribuído a ele essa escrita, tá? Mas não existe provas cabais, evidências reais, realmente se foi Mateus. Mas a gente, né, acredita que era do conceito da oralidade de Mateus. Mateus falava aquelas coisas, então por isso se atribui a ele e praticamente hoje todos colocam como ele sendo o autor, mas na realidade não existe provas cabais que digam que realmente era ele. Mateus era publicano, né? Ou seja, ele trabalhava para o Império Romano coletando impostos, então ele era muito mal visto. Então, quando Jesus recruta ele, era um problema sério. Os próprios evangelistas que já acompanhavam Jesus ficam um pouco chateados com Jesus, mas ele é publicano, ele não pode estar aqui, ele é um traidor do povo judeu, né? Mas Jesus via a todos iguais e viu um grande talento ali em Mateus. Tá? Esse livro, né, de Mateus ele foi escrito especificamente para o povo judeu. Então, Mateus, você, quando analisa ele com mais propriedade, você vai ver que as nomenclaturas, né, são muito próximas ao evangelho judeu, né, ao conceito da Torá, né, ao conceito dos livros, né, que trazem a Bíblia de Jerusalém. Então, Mateus traz, né, dentro do seu arcabouço que ele escreve, ele faz uma ordenação bastante interessante que serviu como base para os primeiros cristãos. Então, ele traz a genealogia de Jesus, né, trazendo ao conceito de Davi. Posteriormente, Jesus nega
esse conceito. Jesus fala que a carne é oriunda da carne, mas o espírito não é oriundo do espírito. Mas você vai reparar que em todos os fatos narrados pelos 4 evangelistas, Jesus sempre tenta mostrar que ele vinha cumprir a lei. Então, Jesus faz questão de mostrar aos judeus, que eles sabiam que eram descrentes, que ele realmente era o Messias, né? Um bom exemplo é quando é citado como profecia no Antigo Testamento, que Jesus entraria em Jerusalém sentado num jumento, né? E essa passagem é interessante porque quando Jesus está para entrar em Jerusalém, ele primeiro manda 2 apóstolos seus buscarem um jumento. Ele aguarda e fica esperando. O jumento vai estar em frente a um estaleiro, assim, assim, assim. Vão lá e peguem esse jumento para mim. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês verem que Jesus ele fazia tudo para demonstrar, tá? Vamos dizer assim, tintim por tintim, que ele realmente era o Messias. Ele não precisava fazer isso, mas era para tentar trazer um esclarecimento ao povo judeu que não acreditava que ele era o Messias, né? Então, ficavam fazendo comparações. Não pode ser. Inventaram que, né, depois foi feito pela Igreja Católica, que Maria era virgem quando teve Jesus. Tá? Isso é uma coisa completamente descabida. Tá? Jesus, em nenhum momento, ele alterou ou modificou as leis feitas por Deus. Então, para que uma pessoa possa nascer, né? Possa ser gerada num ventre materno, tem que haver uma relação sexual. Mas, como os católicos queriam trazer um conceito de pureza, né, colocaram Maria como virgem. E quando você vai pegar, por exemplo, tanto na Peshitta, né, que é no grego original, quanto nos textos em aramaico, né, e na própria Bíblia de Jerusalém, que narra a profecia, não fala que é virgem, fala que é uma moça jovem. Então, eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem de como houve deturpação nos fatos históricos da vida de Jesus. Tá certo? Então, essa compreensão é fundamental para que a gente possa entender. Uma outra alteração que foi feita é essa aqui, o Pai Nosso. Tá? O Pai Nosso, que foi dito por Jesus, né, principalmente no Sermão do Monte, nas rampas de Curuhatim, ele também foi alterado. Ele não foi só reduzido, mas ele foi alterado. Tá? E a melhor maneira, eu coloquei para vocês aqui, em aramaico, tá? E coloquei a tradução do texto original. Para que isso possa ter, vamos dizer assim, uma melhor compreensão, eu vou colocar para vocês o vídeo que traz esse conceito para vocês entenderem a importância de entender a oração do Pai Nosso em aramaico. E o que eu vou pedir a vocês? Ao escutarem a oração em aramaico, você, nesse momento, você não precisa fechar os olhos, tá? Porque eu quero que vocês leiam o que vai aparecer. Mas depois, se você puder, ouça essa oração, somente ouça, de olhos fechados. Você vai ficar todo arrepiado. Porque o conceito, tanto do sânscrito quanto do aramaico, as línguas antigas, elas tinham vamos dizer assim, uma pronúncia gutural, uma pronúncia que trazia contextos de colocar a língua, né, a ponta da língua no palato, ou seja, no céu da boca. Isso é importante por quê? Porque ativa a pineal. A pineal é a glândula que está ligada justamente ao chakra coronário, que é a ligação que nós temos, né, com as energias, vamos dizer assim, crísticas, as energias sagradas, através do Antakarana, né? Então, quando você escuta essa oração em aramaico, de olhos fechados, tentando, né, primeiro se acalme, respira aquele padrão 1, 2, você vai ver que ela parece que
mexe com o seu coração. Vamos ver esse vídeo, tem 2 minutos apenas, mas vale a pena a gente ver esse vídeo aqui. Havung de Bashmaya, Netkato Sumo, Tete Malkuta, Nekhoit Viana Haitana, Bashmaya Bahar, Havalan Lahmat Sunkanan Yoman, Washbuklan Haubain Waktahain, Haikana Dakhanan Shwakal Haubain, Willa Taklan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Leto de la Chem Malkuta, Wahala Watish Bukta. Lahalan Naomi. Amém. Então, o que vocês viram é exatamente essa tradução, né, original e o texto em aramaico aqui. Então, vale a pena você entender um pouco melhor qual é o texto original, que, inclusive, encontra-se na igreja, né, onde era, né, o Monte das Oliveiras. Tá certo? Bom, a gente costuma dizer que isso quem disse foi Mahatma Gandhi, se todos os livros do mundo fossem queimados e destruídos e sobrasse apenas os ensinamentos que foram passados nas rampas de Kurum Hatim por Jesus, né, no Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Né? Então, são as bem-aventuranças, né? Na realidade, são 7 bem-aventuranças que têm um contexto geral. Ele passa orientações de atitudes, caso aconteçam, ele alerta os mundanos, ele dá orientações de necessidade de reconhecimento para os discípulos e faz um ensinamento de reflexão para todos, né? Principalmente para os judeus, né? Que ele colocava bem claro que ele não veio destruir a lei era a lei mosaica, e que o maior ensinamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá, então, essa, né, foi o que o Mahatma Gandhi disse, e a gente, né, eu recebi essa comunicação do meu chefe guia, né? Se quisermos encurtar o tempo de aprender a amar, é necessário aumentar a intensidade de aprendizagem. Tá? O Caboclo Urubatão da Guia, que me passou isso, tá? Em 2016, em 15 de outubro de 2016. Eu achei importante colocar aqui a mensagem desse espírito, que é um espírito que trabalha na seara de Jesus.
Então, o livro de Mateus, como eu falei para vocês, ele era o principal. Por que o principal? Ele era o único, né? Da igreja primitiva. Jesus, né, é apresentado por Mateus como o Messias prometido. E a missão, né, Mateus deixa bem claro, a missão de Jesus é trazer o reino de Deus até a humanidade. Então, repara, trazer o reino de Deus até a humanidade. Ele não se refere especificamente a ele, apesar de ser judeu, ele coloca a humanidade como um povo escolhido. Tá certo? A gente ainda tem em Mateus, né? Isso não é só em Mateus, praticamente os 3 evangelistas são sinóticos, né? Sinóticos significa sim, em grego é conjunto, óticos é visão. Então, visão conjunto, ou seja, eles são parecidos, né? Com pequenas alterações. Então, os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas apresentam fatos muito próximos. E todos eles narram a mesma coisa. Quais foram os 12 apóstolos que Jesus escolheu? Jesus escolheu. Eles não foram escolhidos por acaso. Eles já estavam avisados, isso no plano espiritual, que teriam a função de ser apóstolos de Jesus. Nada acontece por acaso, nada. Nenhuma folha cai sem que haja um planejamento espiritual. E, obviamente, né, fica claro que esse conceito, e Mateus já dizia isso, dessa nova aliança. Por que nova aliança? Porque teve a antiga aliança, a primeira aliança do povo, né, de Deus, que é a humanidade, que os judeus achavam que era só para eles, com o contexto de obediência. Através das leis mosaicas, foi feito a aliança, a primeira aliança. Mas por que teve, vamos dizer assim, a necessidade de uma nova aliança? Porque não foi falado tudo, não dava tempo. O povo era muito ignorante. Então, precisava praticamente, se você analisar o contexto das leis mosaicas, elas são quase um contexto de regra, de viver. Né? Você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher do outro. São regras básicas. Então, Jesus precisava vir e trazer essa nova aliança, trazer novos conhecimentos. Se você analisar todos os 4 evangelistas, o que Jesus mais fala é sobre a reforma íntima, como nós conhecemos hoje. Ele fala sobre a necessidade da transformação moral. Os 4 evangelistas falam isso. Tá? Então, eu gosto, né, aqui, né, o material que eu passei a vocês é bastante rico, tem todos os detalhes, como eu falei, eu não vou ter tempo de... Né, e eu botei uma estrelinha nas coisas que eu acho mais importantes. Uma das coisas que muita gente não entende, amar seus inimigos. Tá? Como é que eu posso amar um inimigo? Amar é diferente de gostar. Você, quando gosta de uma pessoa, é porque a pessoa tem a mesma afinidade que você, gosta, por exemplo, das mesmas músicas, de frequentar os mesmos ambientes. Isso é gostar. Isso traz um conceito de afinidade. Amar é dever. Amar é você querer que o próximo seja bem-sucedido em tudo que ele fizer. É você fazer de tudo para ajudar aquela pessoa, mesmo que seja só mentalmente. Eu posso não gostar de uma pessoa, mas eu tenho o dever de amá-la. É isso que Jesus fala e muita gente também não entende. Outra coisa que Jesus fala, né, está num desses itens aí, é oferecer a outra face. Se alguém te dá um tapa, você oferece outra face. Muita gente fala assim, imagina, se o cara me agredir, eu vou dar o outro lado. Isso é uma metáfora. Quando uma pessoa te agride, a outra face é você tratar ela bem, é você tratar ela com compreensão. Normalmente, o agressor está manifestando uma doença. Então, quando você oferece a outra face, você mostra o quê? A compreensão, que aquela pessoa está desequilibrada. Você mostra que você não tem repúdio por ela, apesar dela estar te agredindo ali. Tá certo? Então, são alguns exemplos de que nós devíamos entender melhor o que Jesus falava. E tudo que Jesus fala, tudo, é ligado à necessidade da transformação moral
que hoje nós chamamos de reforma íntima. Ok? Jesus ensina que o espírito obsessor atrai outros espíritos obsessores. Ele bota até o número de 7, tá? Piorando a situação. É claro, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de beber. Não pense você que vai ficar um obsessor somente junto com ela. Claro que não. Todos aqueles espíritos que têm afinidade pela bebida, que desencarnaram com o vício da bebida, vão se juntar. Esse número 7 ele é representativo, ele significa o conceito de muitos outros. Tá certo? Então, tudo que a gente vai estudar a partir, por exemplo, da próxima aula sobre o Espiritismo, né, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na realidade, tem como origem o Novo Testamento. Então, é fundamental a gente entender o Novo Testamento, entender o caldo cultural onde Jesus nasceu, para que a gente possa entender o porquê que ele falava, por exemplo, em parábolas. Aquele povo era muito ignorante, não tinha ainda capacidade de discernimento de certas coisas. Ele sabia, Jesus sabia, que a mensagem dele ia perdurar. O tempo passaria, né, o espaço passaria, mas as palavras dele não passariam. Então, Jesus, quando fala em parábolas, é porque ele sabia que o que ele falava ali deveria ser maturado por espíritos melhores, por espíritos mais maduros. Por isso é que ele falava em parábolas. Jesus ensina aos que querem ouvi-lo através de parábolas, né? Então, toda vez que você pegar um grande ensinamento de Jesus, né, ele normalmente faz isso por parábolas, e a gente tem que começar a entender isso. Jesus questiona a tradição do judeu, né? Então, muitas das tradições dos judeus, na realidade, eram invenções humanas, não tinha nada a ver com a espiritualidade maior, né? Então, por exemplo, tem que lavar a mão, né, antes de fazer qualquer tipo de refeição, não sei o que lá. Tá, mas de repente, às vezes, não tinha água. E aí era pecado quem não lavasse as suas mãos, né? E Jesus fala, né? Ele repete uma profecia de Isaías, né? Que dizia que esse povo me tem aos lábios, mas mantém o seu coração longe de mim. Tá? Então não adianta fazer verborragia. E a tradição judaica, principalmente na época de Jesus, era muita verborragia, principalmente cultivada pelos fariseus. Os saduceus também, né? Os saduceus era que tinham o poder econômico. Mas os fariseus, que eram os senhores da lei, né? Que teoricamente conheciam tudo do Antigo Testamento, eles tinham muita verborragia. O que eles falavam, na realidade, eles não praticavam. Por isso, Jesus os chama de hipócritas, né? Em várias passagens. Outra passagem que merece a gente comentar no livro de Mateus é sobre a fé de Pedro, né? No momento, Jesus pergunta: quem diz que sou eu? Aí Pedro responde: eles dizem que o Senhor é o Messias, não sei o que lá. Ah, tá. E você, Pedro, você acredita? Você também acredita que eu sou o Messias? E aí o Pedro fala: sim, você é aquele enviado, eu acredito fielmente. E aí Jesus fala para ele: você é Pedro, e sob esta pedra não significa que é Pedro. Tá certo? Esta pedra é a fé de Pedro. E aí a Igreja Católica pega isso e fala assim: sobre esta pedra, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Jesus jamais se referiu a que Pedro deveria ser chefe de alguma coisa. Jesus olhava todos iguais. Então, se você olhar, Pedro é vamos dizer assim, o fundador da Igreja Católica, é aquele que foi reverenciado, né? E se você olhar, desde as escrituras de Mateus até, né, a figura de Maria de Magdala foi extremamente esquecida e deturpada, né, a ponto de acharem que Maria de Magdala era prostituta, né, e não tem nada a ver com Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma fiel, seguidora de Jesus,
com um nível de intelectualidade e cultural bem acima de todos os que seguiam Jesus ali naquela época, os 12. Maria de Magdala tinha não só instrução, mas como cultura, tá, judaica superior a todos eles. Mas a igreja, principalmente com aquela coisa do celibato, inventa que, na realidade, Maria de Magdala era uma prostituta. Isso é uma aberração. Maria de Magdala é uma discípula, talvez a mais inteligente de todas, que conviveu com Jesus. Tá? Depois, se você analisar os evangelhos, o evangelho de Lucas é o mais correto. Tá? Ele escreve em grego e ele é perfeito. Para mim, o evangelho de Lucas é o mais perfeito de todos, a ponto de se tornar o TCC do meu curso de graduação em teologia. Né? Eu fiz o meu TCC, o Evangelho de Lucas sob a ótica da visão espírita. Foi o título do meu TCC. Então, quando você vê essa coisa que a Igreja Católica pegou, deturpando isso, houve realmente uma manipulação, porque a pedra que Jesus se referiu, falando de Pedro, era a fé de Pedro, tá? E não dizendo que o Pedro ia fundar uma igreja. Tá? Jesus ensina sobre os perigos do pecado, ou seja, defeitos morais e vícios. Né? Ele afirma o tempo todo que a gente tem que produzir aprendizado para não repetição desses defeitos morais e dos vícios. Porém, aquele que incentiva o pecado, né, tanto aquele que é o mote que estimula o defeito moral ou o vício no outro, ele tem mais culpa do que aquele próprio que faz o conceito, entre aspas, entre pecado. Estou pincelando alguns itens que eu acho importantes, porque ainda tem muita coisa para falar. Jesus ensina que o erro de um irmão merece orientação. Tá? Então, a gente nunca deve, vamos dizer assim, acreditar que uma pessoa, por muitas vezes, comete um erro, um equívoco, e às vezes não foi por maldade, é por ignorância mesmo. Então, Jesus traz esse conceito, né, que a gente precisa orientar. É óbvio que tem pessoas que vão pela maldade, mas o nosso coração não pode ver dessa maneira. Jesus ensina isso. Jesus ensina ao moço rico, lembra? Dizem, né, a gente não tem fatos. Tem alguns livros que dizem que esse moço rico que Jesus fala, vá, né, vende tudo e me segue. E aí o moço rico fica triste, fala, não dá, porque ele era apegado às coisas. Jesus quis ensinar que o apego ele traz prejuízos para o teu desenvolvimento espiritual. Dizem que esse moço rico era Divaldo Franco. Tá? Eu não tenho certeza absoluta, eu estou apenas narrando o que eu já li em alguns livros, né, espíritas, tá certo? Então dizem que era Divaldo Franco. Jesus ensina que devemos saber separar as coisas, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que entender a necessidade de sobrevivência no planeta Terra. Nós temos que ter coisas materiais para sobreviver e temos que ter coisas de Deus. Qual é o grande problema? Parece que a humanidade esqueceu de dar a Deus o que é de Deus. Então, se você olhar o percentual da população, por exemplo, que dorme sem fazer prece, é enorme. Aí é acometido de sonhos ruins, é levado, por exemplo, pelas trevas para locais, né, do umbral onde acorda totalmente vampirizado, e por aí vai. Então, Jesus deixa isso claro, nós temos que saber conviver, né, com o mundo material e com o mundo espiritual. Tá? Então, esse ensinamento é fundamental. Jesus ensina aos fariseus que o Messias é descendente de Deus, aquilo que eu falei. Não é Davi, né? Jesus fala que a carne provém da carne, mas o espírito não provém do espírito. Tá certo? Porque eles diziam que o Messias deveria ser descendente de Davi e nascer em Belém. E hoje, né, pesquisas históricas já questionam se realmente Jesus nasceu em Belém. Talvez tenha sido realmente em Nazaré. Por isso que até se refere a Jesus de Nazaré. Jesus ensina uma multidão que, na realidade, o mais importante é aquele que serve. Nós nascemos para servir e não para ser servidos.
Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus alerta ao povo judeu que não reconheceu o amor de Deus, enviando o Messias para conviver entre eles. E por isso receberão dores e sofrimento, até se renderem àquele que veio em nome do Senhor. Jesus ainda profetiza sobre a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, né? Onde a cidade de Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos. Tá? E se você olhar, o povo judeu até hoje passa por problemas seríssimos, né? De confronto lá na Palestina, confronto com, né, o povo muçulmano. Por quê? Porque a grande maioria dos judeus ainda não entendeu que Jesus não era simplesmente um profeta. Jesus era o Messias prometido. Né? Enquanto eles não reconhecerem isso, né, como é um povo muito orgulhoso e acha que os ensinamentos que eles receberam do Antigo Testamento é que valem, né, e que Jesus foi apenas um profeta, um sábio que passou coisas bacanas. Né? Quando eles não entenderem que Jesus era realmente o Messias, né, foi a entidade espiritual mais, vamos dizer assim, importante que habitou, né, o planeta Terra, eles vão continuar recebendo dores e sofrimentos. Né? Então, parece que ainda está longe deles entenderem isso, né? Quando você vê, né, as atitudes. Jesus profetiza o final dos tempos. Né? Então, Jesus deixa muito claro, né, céus e terra, ou seja, céus e terra significa o tempo, né? Séculos, milênios, passarão, mas as minhas palavras, ou seja, seus ensinamentos não passarão, como eu já falei um pouco atrás aí. Bom, nós temos muitos outros, né, detalhes, por exemplo, essa passagem de Pilatos, né, quando Pilatos pergunta, né, mas o que é a verdade? Jesus se cala. Às vezes o calar é uma resposta. Por que Jesus não falou nada e não se defendeu? Porque era inútil. Pilatos não entenderia. Né? É igual quando ele conversa sobre com Nicodemos sobre as coisas do céu. Né? O que Jesus fala para Nicodemos? Se você não entende as coisas da terra, como é que eu vou te falar das coisas do céu? Então, essa passagem, né, junto a Nicodemos também serve para Pilatos, quando ele não se defende, quando Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Jesus fica calado. Né? E, apesar dele ficar calado, às vezes o calar é uma resposta. Tá? E Pilatos, né, lava as mãos, naquele episódio que todos conhecem, e uma coisa que não é escrita no Novo Testamento, mas a gente sabe através das mensagens mediúnicas, né, do Espiritismo, que o senador Publio Lentulus, que posteriormente é o mentor de Chico Xavier, ele estava presente junto a Pilatos, e ele fala a Pilatos, né, você deveria expulsar esses judeus a patas de cavalo, porque Pôncio Pilatos, né, ele fica na dúvida. E ele recorre à sua esposa e recorre ao senador também, que estava ali assistindo esse episódio. E, na realidade, o senador Publio Lentulus, né, que é posteriormente o Emmanuel, fala para ele que deveria expulsar, né, os judeus que estavam pedindo a morte de Jesus a patas de cavalo. Né? E Pôncio Pilatos fica naquela dúvida e acaba, né, como estava chegando a Páscoa e tinha a tradição de libertar um prisioneiro, ele acaba libertando Barrabás a pedido do povo. Bom, a gente vai ver aí, né, a autoridade de Jesus nas curas e milagres, lembrando que milagre, quando a gente fala de milagre de Jesus, milagre é uma palavra que vem do latim mirares, é admirável. Todos os milagres de Jesus, todos, sem exceção, são explicados pela ciência. Tá? E Jesus dominava com muita propriedade todos os conceitos de física, química, biologia, tudo que a gente possa imaginar hoje de ciência, física quântica, Jesus já era mestre nisso tudo. Então, ele dominava com muita propriedade. Eu cito aqui, por exemplo, a mulher que toca Jesus, né? E Jesus nem vê. A mulher tinha 12 anos de hemorragia, só para tocar a veste de Jesus, ela se cura. Mas por que ela se curou? Né? Jesus, como era um ser
de um padrão vibracional muito alto, irradiava, né, a todos que chegavam próximo, inclusive para suas próprias roupas, né, uma energia, entre aspas, sagrada. Quando a mulher toca a roupa de Jesus, né, o contexto eletromagnético que ela recebe na carga, vamos dizer assim, corporal dela, é enorme, a ponto de fazer o quê? O estancar imediato, como se fosse alguém encostando um ferro quente ali naquela ferida, naquela hemorragia que não sarava, e ela se cura imediatamente. Então, isso é para vocês entenderem quem era Jesus. Jesus apenas, ao olhar para, por exemplo, um espírito que estava, né, se apropriando de um corpo num processo de possessão, o espírito já, meu Deus do céu, o que esse cara quer da gente? Né? A ponto de quando ele pergunta, né, a um homem obsidiado, e esse homem obsidiado ele era morador do cemitério, então tinham lá, né, muitos espíritos que ficavam ali. E aí Jesus pergunta, né, quem é você? E aí o espírito, meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, Legião é o conceito, inclusive o Robson Pinheiro depois escreve um livro com esse nome, dos contextos, né, das trevas. Eles são legionários, na realidade. É uma legião, são muitos. Tá certo? Bom, Jesus cura à distância, olha aí a cura à distância, tá? Jesus criava a ideoplastia e curava, né? Ele cura, né, a filha obsidiada de uma mulher estrangeira, que era da Cananeia, tá? Então, a gente, né, e eu espero que vocês tenham lido, e muitos exemplos que não dá tempo da gente poder falar aqui. Ainda em Mateus a gente encontra 16 parábolas, tá certo? Todas as parábolas estão descritas para vocês, e eu separei, né, quais são as parábolas que estão em Mateus, quais estão em Marcos, quais estão em Lucas e quais estão em João. João praticamente não tem nenhuma, né? E por final, né, a separação das ovelhas e das cabras no juízo final, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Muitos espíritos atualmente que desencarnam não estão mais encarnando no planeta Terra. Eles já estão sendo separados, tá? Para serem, para migrarem para um orbe de padrão vibracional menor do que a Terra. Por isso é que Jesus falou, os mansos e pacificadores herdarão a Terra. E a gente vem com Marcos, né? Marcos era judeu também, tá? E ele andava muito na companhia de Paulo e de Barnabé. Tá? Então, quando a gente lê sobre Barnabé, você lê Paulo e Estevão, né? Cita Barnabé. Tá? Então, o livro é escrito principalmente para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, tá? E para o povo romano. Marcos, ele, na realidade, ele pega o que Mateus falou e dá uma espécie de, vamos dizer assim, uma nova forma de falar, mas ele praticamente escreve a mesma coisa. E para Marcos, Jesus era um servo salvador e sofredor. Tá? Então, essa palavra sofredor, eu não concordo com, né, o que os livros de teologia dizem, porque, na realidade, sofrer é você não entender o motivo da dor. Tá? Então, eu ficaria só com Jesus Salvador. Né? Ele era aquele que trazia ensinamentos que poderiam nos salvar. Nos salvar de quem? De nós mesmos. Tá certo? Então, a gente vê aí outros exemplos. Esse, por exemplo, né, de Betsaída, quando Jesus cura um cego de nascença, ele simplesmente vê o cego, se abaixa, pega a terra, cospe na terra, passa no olho do cego e fala, olha, vá a Siloé. Aí o ceguinho fala assim, mas mestre, Betsaída é aqui do lado, ó. Eu posso ir aqui, ele vai a Siloé. O que Jesus fez? Ele simplesmente pegou a terra que tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Né? A maioria das coisas que existem no nosso planeta tem esses 4 elementos. E esses 4 elementos são os mesmos elementos que tem no nosso DNA. Então, ele simplesmente pega os elementos do DNA através da terra, cospe, a saliva de Jesus tinha um efeito acelerador enorme, ele faz uma espécie de plasma na mão, né? E coloca em cima do nervo óptico do ceguinho e fala para ele ir a Siloé. Por quê? Precisava de um tempo para poder maturar a cura da correção da cadeia de DNA. Tá? Então, esse é só um exemplo que eu estou dando de
que todas as curas de Jesus, na realidade, têm um cunho científico por trás, porque Jesus já conhecia e manipulava tudo isso. Tá? Outra coisa muito interessante é quando ele fala não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia é a nossa luz, é a pineal, é onde a gente reflete, por exemplo, o nosso âmago interior, ou seja, a nossa mônada, né? A nossa centelha divina. Quando você coloca o sexto, que é o ego, você tampa isso. Tá? Então, uma passagem bastante interessante para você entender a profundidade que Jesus passava através de suas parábolas. Tá certo? Bom, então a gente viu aqui, em Mateus e Marcos, o contexto que era para ter sido passado na aula passada. Agora a gente vai ver Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, epístolas romanas, epístolas gerais, Apocalipse, informações importantes e conclusão. Mas é muito claro que é muita coisa. Por isso é que eu passo um material bastante rico para vocês lerem, para que eu fale principalmente as coisas que eu acho que são mais relevantes. Bom, Lucas, né, ele era grego, tá? Então, ele era muito bem instruído, não se sabe ao certo se ele era médico, tá? Mas Paulo o chamava de médico gentil, era o médico particular que acompanhava Paulo nas suas peregrinações. Tá? Da mesma forma como os outros evangelistas, não se tem certeza absoluta que foi Lucas. Eu, particularmente, acredito, até porque o que eu escrevi do TCC foi sobre o Evangelho de Lucas. O Lucas é muito refinado. A escrita do Evangelho de Lucas não é só correta no conceito da língua, vamos dizer assim, bem colocada, né? É uma colocação elegante, sofisticada, tá? E ele escreve para todo mundo. Ele não escreve só para os judeus, né? Ele era grego, então ele escreve para todos, até porque era a visão de Paulo também. Paulo tinha também a visão que ele, quando falava para os judeus, era uma coisa, quando ele falava para os gentios, era outra. Porém, ele achava que os ensinamentos do Cristo eram para todos, e Lucas segue isso. E uma coisa interessante para falar de Lucas e de Paulo é isso aqui, ó. Se a gente somar, né, o Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Tá? Se a gente somar o Evangelho de Lucas mais o Atos do Apóstolo, você tem 27,1% de todo o Novo Testamento. Ele só perde para Paulo, que tem 14 textos, tá? São as epístolas paulinas, que formam 29,4%. Então, se eu somar Lucas e Paulo, eu tenho mais de metade do Novo Testamento com esses dois. E se você olhar, por exemplo, a Igreja Católica, não estou falando do cristianismo, o cristianismo é muito maior do que o catolicismo. Ele é muito mais baseado em Paulo do que no próprio Jesus. Muito mais baseado nas epístolas paulinas e nas orientações que Paulo deu, apesar das orientações serem, vamos dizer assim, de cunho evangélico no contexto dos ensinamentos de Jesus, mas ele segue muito mais Paulo que o próprio Jesus. Tá? Então, como eu falei, os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, né? Eles se repetem, e o evangelho de João é diferente. Tá? Eu coloquei o evangelho de Lucas inteiro, tá? Para vocês terem uma noção. Obviamente, isso aqui é uma síntese. Eu gostaria muito que vocês lessem para ver a riqueza do Novo Testamento. Tá? Então, eu coloco aí todos os capítulos, quais são os versículos, né? O que foi colocado em cada versículo. Cada versículo desse, né, tem ensinamentos que você vai ver que estão escritos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, Kardec e a espiritualidade, na realidade, reforçam isso. E só para vocês saberem, já vou adiantar o que eu vou falar mais na frente, João, o evangelista, né, na realidade, foi uma das encarnações de Kardec, que foi uma das encarnações de Chico Xavier. É o mesmo espírito. Puxa vida, né? Isso não é foco, mas é interessante você entender que os espíritos, quando têm uma missão, eles vêm várias vezes como missionário para dar continuidade. Né? Quem é que deu mais continuidade a Kardec nos ensinamentos do Espiritismo? Foi Chico Xavier.
Quem que começou isso lá atrás, falando de profecias, alertando coisas, foi João. Né? É o mesmo Espírito, tá certo? E depois volta como Francisco de Assis. E quando a gente falar da doutrina espírita, eu vou explicar isso com mais detalhes. Bom, aí tem capítulo por capítulo, só para vocês terem uma noção, tá? Eu coloquei todos os capítulos de Lucas, por achar ele o evangelista mais correto no seu falar, né? No seu escrever. Ele tem uma veia histórica e científica quase. Tá? Lucas realmente é um fenômeno comparado aos outros evangelistas. Tá? Então, a gente tem aí todos os versículos, tá? E a gente entra em João. Tá? João, ele escreveu um evangelho que o pessoal fala que era um evangelho espiritual. Por quê? João recebe a presença de Jesus. Tá? Não foi uma vez, não, foi várias vezes. Tá? Ele era o apóstolo querido, o apóstolo amado, né? Foi aquele que acompanhou Jesus desde vamos dizer assim, do início da missão de Jesus até a sua morte, o único evangelista que esteve com Jesus o tempo todo, e ele é vamos dizer assim, o queridinho de Jesus. Tá? Então, não foi à toa que, posteriormente, ele retorna, né, como Allan Kardec, já ali nos idos de 1800, e traz o Espiritismo, que é a terceira revelação, e posteriormente como Chico Xavier. Tá? Então, é interessante a gente olhar sobre essa ótica, porque João traz coisas muito interessantes que, na realidade, já aconteceram e estão acontecendo, quando a gente fala do Apocalipse. Tá? Outra coisa interessante, a maioria dos evangelistas, quando se referem a Jesus, fala dunamei. Tá? Eles não dizem que Jesus fazia milagre, eles usam a palavra dunamei. Os 3 primeiros evangelistas usam dunamei. Dunamei é um ato de poder. E João é o único que fala assim, não é ato de poder, é semeia, ou seja, é um sinal do poder de Deus. Então, João foi brilhante quando ele dá esse contexto. Olha só, é uma investida de Deus no seu, vamos dizer assim, entre aspas, primogênito, né? Naquele que veio revelar, né, os ensinamentos do Pai. Então, esse semeia, né, é sinais de poder de Deus. Então, tudo que Jesus faz para João são sinais do poder de Deus, ou seja, como se realmente Jesus fosse o grande missionário do Pai, né, a ponto de ser confundido, né, no seu contexto humano com a própria divindade. A gente tem várias passagens, né, eu coloco também todos os capítulos do Evangelho de João, e eu gosto muito dos primeiros versículos de João, que ele fala uma coisa que muita gente não se atenta. Olha as palavras que são colocadas. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está se referindo a Jesus. Então, antes de ser criado o mundo, a gente vai saber isso muitos séculos depois, muitos milênios depois, quando os espíritas revelam que foi Jesus que criou, né? Governou, era o grande governante na criação do nosso planeta Terra. Então, João já colocava isso. Ó, antes de ser criado o mundo, e aí o mundo, na época, era o planeta Terra só, né? Aquele que é a palavra, quer dizer, Jesus é a palavra, ele já existia, ele já era um espírito iluminado. Ele estava com Deus e era Deus. No conceito, esse era Deus é o conceito de espelhamento. Então, João realmente é profético. Ele coloca coisas que realmente são espirituais. Tá? Bom, a gente vai olhando aí e vai vendo realmente não só as coisas maravilhosas que João coloca, mas todos os ensinamentos que são diferenciados dos outros 3. Ele coloca Jesus como um ser humano que tinha a autoridade dada por Deus. Isso é uma visão diferente dos outros evangelistas. Tanto é que, por exemplo, na teologia, durante séculos e séculos se
discutia a natureza de Jesus, se ele era mais divino ou mais humano. Né? Eles não conseguiam entender que estava para ser os dois. Né? Era um humano que tinha uma divindade, né? Porque já tinha passado por todos os processos que nós estamos passando atualmente. Bom, tem capítulo por capítulo aí, vocês vão verificar. Tá? Tomara que vocês leiam aqui, tenham vontade de ler no próprio Novo Testamento. E aqui tem uma passagem que eu vou chamar a atenção. Né? É uma passagem que Jesus fala na última ceia. Ele fala assim: pedirei ao Pai e ele lhes enviará um outro Consolador. Esse outro Consolador é o conhecimento espírita, tá certo? O Espírito da verdade, aquele que revelará o que ainda está velado, porque ele não podia falar tudo na época, para ficar com vocês para sempre, ou seja, é o conhecimento reconhecido pelo coração. Olha que coisa bonita. Aí Jesus continua: o mundo ainda não pode receber esse Espírito. Por quê? Por causa da ignorância. Porque não pode ver nem conhecer. O mundo percebe apenas pelos sentidos, ou seja, nós ainda não temos, vamos dizer assim, o sentido do coração para perceber as coisas. Por exemplo, uma mãe, quando seu filho é ameaçado, por exemplo, de morte, corre perigo, ela sente no coração. Né? Então, estou dando esse exemplo para vocês entenderem assim. Nós temos que começar a ler o Evangelho ou as coisas sagradas com o coração, não só com a mente. Você tem que sentir. A gente costuma dizer que o Evangelho é uma porta sagrada para a conexão com o sagrado, com o divino. Quando você lê e sente, e lê com o coração, é diferente de você ler só apenas com a mente. Tá? Olha Jesus continuando. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês. Ele se refere a João, o amado de Jesus. Então, quem é que vai trazer esse ensinamento aqui do outro Consolador? É João, só que ele vai estar naquela época, né? Muitos milênios e séculos depois, ele vai estar num novo corpo, como Kardec, depois como Chico Xavier. Olha que é claro isso. Ó. Mas ele fala para os apóstolos: mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Esse conceito de Espírito Santo aqui, na realidade, é a energia crística, tá? Espírito Santo não é uma pomba, como a Igreja Católica pega lá no batismo de Jesus, né? Que João Batista diz que apareceu uma luz, né, no céu quando ele estava batizando Jesus, que ele não conseguia identificar o que era, e ele achou que era, na realidade, uma pomba. Ele chamou aquilo de Espírito Santo. Tá? Na realidade, o Espírito Santo é energia crística. Todos nós portamos isso. Tá? Só que a gente tem que revelar esse Espírito Santo que está em nós, que é a nossa mônada. Tá? Então, a gente tem que tirar, né, o cesto de cima da luz, que é dominar o ego para que a nossa luz possa brilhar. Por isso que Jesus sempre falava: deixe brilhar a vossa luz. Jesus sempre falava no imperativo. Né? Ele nunca falava assim: olha, vai se esforçando que um dia a tua luz vai brilhar. Não, ele falava: deixe brilhar. Ou seja, você já tem condição de deixar a sua luz brilhar. Vai reparar que os grandes ensinamentos de Jesus são quase todos no imperativo. Tá? Ele dizia o seguinte: depende de vocês. Vocês é que vão definir a hora que vocês vão deixar a luz de vocês brilhar. Tá? Deixo com vocês a paz, e a minha paz que lhe dou. Por que ele fala isso? Porque na época tinha o conceito da paz romana. A paz romana era você seguir as leis de Roma. Tá? E a paz de Deus, nem a paz de Jesus, é totalmente diferente da paz romana. Tá? Aí ele coloca aqui: não lhes dou a paz como o mundo lhes dá. É a paz romana, né? Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Muita gente acha que vai ter a volta de Jesus, né? Você pega alguns credos crísticos, né? Principalmente dos evangelistas, né? Do conceito dos crentes, né? Que eles acham que Jesus vai voltar, né? Ele vai voltar através da energia crística, através de cada um de nós. Nós é que estaremos trazendo para esse novo mundo de regeneração essa energia crística. Por isso que o mundo irá mudar, né? Porque nós seremos diferentes. Aqueles que não entenderem e não colocarem isso em prática vão
né, para outros orbes. Bom, aí você vai ver aí, né, todos os capítulos e versículos de João que eu coloquei para vocês, capítulo a capítulo, tá certo? A gente entra nos Atos dos Apóstolos, é interessante citar, como eu falei, né, Lucas escreveu, né, mais ou menos entre 62 e 80. Tá? O que é o Ato dos Apóstolos, Marco? É uma continuidade da história de Jesus, tá? Sob a ótica de Lucas, que era um pesquisador, um historiador. Então, ninguém menor do que Lucas para poder dizer como é que os apóstolos entendiam esse conceito, né, de prática da vida de Jesus e dos ensinamentos do que Jesus pregava. Né? E, logicamente, né, os primeiros cristãos começaram a entender a importância, principalmente devido a Paulo. Né? E Paulo, Lucas andava com Paulo. Eles começam a receber ensinamentos que até então eram específicos para o povo judeu. Né? Aqueles primeiros cristãos eram judeus. Posteriormente, Lucas, junto com Paulo, abre esse universo trazendo para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Tá certo? Então, aqui tem a passagem do Espírito Santo, eu já expliquei que, na realidade, o Espírito Santo é uma inspiração crística quando você deixa a tua luz brilhar, tá certo? Que é canalizado pelo Antacarana, que entra pelo chakra da coroa, tá? Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus fala, né, o tempo todo, e tanto Paulo quanto Lucas deixam isso claro, que, na realidade, os discípulos de Jesus seriam perseguidos. Né? Se você olhar, de 312, quando o imperador Constantino proíbe a perseguição dos cristãos, até 380, quando Teodósio transforma o cristianismo na igreja oficial de Roma, né? Você tem quase 70 anos aí que foram barbáries, perseguições. Todos os evangelistas foram presos. O último a ser preso e morto foi exatamente João. Né? Então, a gente começa a ver que, na realidade, os ensinamentos ficaram, mas os evangelistas foram todos sacrificados. Foram todos mortos pelos romanos. Né? É só lembrar, por exemplo, como é que Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo. Né? Porque quando foram crucificar ele, ele falou assim, eu não mereço morrer igual o meu mestre. Aí o romano, então tá, inverte ele, bota de cabeça para baixo. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Então, você vai ver que, na realidade, Paulo, apesar de não ter conhecido Jesus ainda encarnado, né? Quando ele conhece Jesus, Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, depois aparece outras vezes para ele se torna um grande disseminador dos ensinamentos do Cristo. Ele é o grande, vamos dizer assim, apóstolo que traz para o mundo todo, pelas suas caminhadas, os ensinamentos do Cristo. A ponto de, quando ele está indo à morte, né, um outro preso junto com ele fala assim, mas você está confiante? Você vai morrer, cara, os caras vão te matar. E ele simplesmente, né, já consciente da sua missão cumprida, fala, eu combati o bom combate. Eu recomendo que vocês leiam também o livro Paulo e Estevão, para vocês entenderem melhor, né, quem foi o primeiro cristão que, na realidade, se tornou mártir, né, que foi Estevão. E ele morreu na presença de Saulo, que posteriormente se torna Paulo. Então, o livro Paulo e Estevão é um livro clássico que todos deveriam ler, para entender melhor essa transição do evangelho, tá, com a mensagem puramente judaica para a revelação que alcança o mundo inteiro. Tá? Então, o livro é brilhante, é uma tipografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Aqui eu coloquei para vocês todos os Atos dos Apóstolos, tá? Um por um, quem pregou, qual foi a localização, qual era a audiência, ou seja, ele estava falando para quem, né? E quais eram os conceitos chaves. Né? Não temos tempo para ver um por um, mas vale a pena. Eu retirei isso, eu sempre gosto de dar a referência bibliográfica para vocês que possam ter a oportunidade, caso queiram se aprofundar mais do que eu consegui escrever aqui, né? O manual bíblico, tá?
tem aqui a referência, né, do autor, na realidade, um manual maravilhoso de mapas e gráficos e cronologia, com mais de 200 páginas. Tá? Então, aqui eu tirei, né, esse quadro de lá. Aí entramos nas epístolas paulinas. Epístolas paulinas são 13 cartas. Epístola é carta. Tá? Então, está aqui, ó, as 13 cartas que Paulo escreveu. Romanos, Coríntios, tá? 1 e 2, Gálatas, tá? Éfesos, Filipenses, Colossenses, tá? O Tessalonicenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo, Tito e Filemon. Tá? É engraçado você pensar que, na realidade, quando Lucas, né, escreve, e depois você vai ver isso nos Atos dos Apóstolos também, ele escreve para uma pessoa chamada Teófilo. Tá? E muita gente pensa que é um general romano, uma pessoa importante romana. Na realidade, eu acredito que ele se referia de uma forma mais inteligente. Teófilo é uma junção de Theos, tá? E ófilo do conceito de amor. Então, aquele que é amante de Deus, aquele que é amigo de Deus, aquele que segue os ensinamentos que Deus fala. Talvez a forma inteligente que Lucas se utilizou para escrever a Teófilo. Tanto o Ato dos Apóstolos quanto o livro dele, ele inicia como se fosse uma carta a Teófilo. Tá? Então, aqui nós temos as epístolas paulinas. O que as epístolas paulinas nos trazem? Qual era o objetivo de Paulo? Para consolidar as comunidades cristãs fundadas, né, por ele mesmo e por seus discípulos. Qual era o conteúdo das cartas? Todas as cartas, né, as epístolas, deixavam claro a forma e os processos trabalhados por Paulo, que ele, na realidade, espelhava. Por isso que a Igreja Católica se utiliza muito mais, né, de Paulo, que era a forma, Paulo detalhava a forma e os processos de como trabalhar. Obviamente, houve adulterações, a Igreja Católica adulterou e acrescentou um monte de coisa que, na realidade, não tem nada a ver com o cristianismo, mas a gente, né, vai ver isso um pouquinho mais aí na frente, aí, com os minutos que ainda nos faltam. O contexto das cartas revela as tradições do judaísmo helenista, ou seja, Paulo, talvez influenciado por Lucas, ele traz muito conceito do judaísmo grego, tá? Do judaísmo helenístico, que foi lá, né, difundido principalmente pelo Alexandre o Grande. Tá? As cartas foram destinadas a pessoas simples, de origem judaico-cristã, e também aos gentios. Tá? Quais eram as grandes temáticas das cartas ou das epístolas paulinas? Falar sobre doutrina, moral, vida comunitária e fraterna, apologia das obras de Jesus, sugestões para resolver polêmicas, vivências eclesiásticas, exortação, que é encorajamento e incentivo, advertência, alertas e correção, agradecimento e reconciliação. Ou seja, Paulo estava tentando colocar rédeas nas comunidades cristãs que estavam surgindo na época. Aí eu coloco para vocês, né, um quadro onde diz qual é a epístola, para quem se destinava, qual era o assunto de cada uma. E eu coloquei aqui um esquema ilustrativo das epístolas paulinas, uma por uma. Tá? Então, na realidade, traz o conceito, né, resumido do que era essa epístola, de uma forma assim, bastante dinâmica. Tem os Romanos, Coríntios, tá vendo? Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Então, aqui tem, né, uma cronologia do ministério de Paulo, né, a importância dele, né, grandes frases, né, eu compilei isso desse manual bíblico aqui, né, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, livre-arbítrio, ele fala aqui do livre-arbítrio, né? Paulo é brilhante, né? Então, vale a pena a gente ler as cartas paulinas, porque são muitos ensinamentos. Depois vem as epístolas gerais. Tá? Então, se você olhar, ó, Epístola aos Hebreus, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, João 1, João 2, João 3 e Judas. Judas aqui não é aquele que, né, entre aspas, traiu Jesus. Né? Era o primo irmão de Jesus. Tá? Que muita gente não entende que Jesus tinha família. Maria
teve outros filhos além de Jesus. Tá? A Igreja Católica não assume isso, dizendo que Maria só teve Jesus e, quando teve Jesus, foi virgem. Isso é uma ignorância atroz, porque Jesus nunca quebrou nenhuma lei do Pai. Tá? Então, aqui tem mais ou menos um tempo médio para você ler as cartas, para quem se destinar, qual é a ideia central. Tá? Vale a pena vocês se aprofundarem um pouquinho mais, principalmente aqueles que querem entender melhor o Espiritismo. O Espiritismo todo nasce no Novo Testamento, tá certo? A formação do Novo Testamento foi algo que aconteceu durante muito tempo. Foram mais de 300 anos para consolidar um corpo teórico, tá certo? Não surgiu da noite tipo de os evangelistas escreveram do ano 54 ao ano 100. Ali está. Não. Foram havendo, conforme os concílios, né, e o próprio desenvolvimento do cânon, foi havendo acréscimos, tá? Coisas que ele fala, não, isso aqui tem que sair. Não, isso aqui não atende aos interesses da igreja. Tira. Então você começa a ver a manipulação que ocorreu pela Igreja Católica Apostólica Romana para formar o Novo Testamento que nós temos hoje, né? Chegando aí no século XXI em nossas mãos. Foi muito manipulado, muito adulterado. Então a gente tem que começar a entender melhor isso e verificar que realmente no Espiritismo a gente tem esse véu retirado. E aí entra Apocalipse. Apocalipse, né, para quem nunca leu, vai ficar chocado. Apocalipse foi escrito por João, ele já estava em Patmos, ele já era prisioneiro romano, e ele recebe a visão de Jesus. Jesus se apresenta para ele, né, em corpo espiritual, e passa para ele algumas orientações, né, principalmente mensagens que ele devia passar para as igrejas na Ásia, tá? Principalmente na Ásia Menor. Tá? E, na realidade, essas igrejas estavam difundindo o cristianismo, tá certo? Então, as igrejas, né, que ele passou foi Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, a gente começa a ver que essas 7 igrejas, cada uma tinha um contexto de necessidade de correção. Tá? Então, eu narro aqui cada uma em Éfeso, aqui. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, cada um deles tinha, né, o que as epístolas falavam. E João teve visões proféticas, que aqui realmente começa o Apocalipse. Tá? E uma coisa interessante a gente vê que ele começa a descrever coisas praticamente, não vou dizer 100%, mas 99% das coisas que João escreveu, tá? Ou já aconteceram ou estão por acontecer. Uma das coisas que mais choca as pessoas é quando ele começa a se referir às situações que a Igreja Romana deturpou do cristianismo. Marco, eu queria saber mais sobre o Apocalipse, né? Eu recomendo esse livrinho aqui, ó, do Caio Barchutel, que é um espírita renomado, né? Reconhecido em todos os centros espíritas, pelas grandes organizações espíritas. Ele tem uma interpretação do Apocalipse fantástica, que eu utilizei junto com alguns acréscimos do Robson Pinheiro, que também tem orientações muito bacanas. E esses livros são mais apologéticos, ou seja, eles são mais teológicos, mas que trazem também esse contexto. E, né, Emmanuel tem uma coleção, que eu tenho aqui todos esses livros, que trazem essa visão espírita, né, de como é que as epístolas foram escritas, porque foram escritas. Então, eu fiz essa referência para vocês. Bom, vamos falar do Apocalipse aqui, né? A maior parte das profecias já se cumpriu, tá? Falava da Idade Média, né, de coisas que iam acontecer. Mas muitas delas, na realidade, né, que trazem até o dia de hoje, falam sobre o Império Romano e a Igreja Católica. Tá? Então, o que a gente vai ver é que, quando ele faz a abertura dos selos, por exemplo, ele se refere a Kardec. Olha só, João se refere a ele mesmo no futuro, sem saber que, né, ele seria Kardec, que é o cavaleiro que codifica o renascimento do cristianismo. Tá? Então, eu estou dando aqui pequenos fachos de luz para que o livro é fininho, vale a pena vocês lerem. Tá? Então, ele abre os conceitos colocando as coisas mais importantes. Ele fala do segundo selo, é o Hitler, tá? Que é o Kaiser alemão. Então, João já
já tinha feito essa profecia. A abertura do terceiro selo é para o conceito do poder a qualquer custo, que a humanidade ia se deixar envolver por essa fome de poder. Tá? O quarto selo traz a repulsa e a não aceitação das coisas que é santo. É o que eu falei, as pessoas não sabem separar o material, né, do sagrado. Então, Jesus deixa isso claro e João reforça isso, tá? Que a gente tem que aprender a entender o que é sagrado e o que é material, e, né, saber conviver com os dois. O quinto selo é a difusão espiritual, a necessidade. Né? O sexto selo é o cataclismos morais e físicos que o mundo vai passar, que é o momento que a gente está vivendo, tá? Terremoto, tsunami, maremoto, mas o principal cataclismo é moral. É o que a gente vive hoje, né? A nossa política, a vergonha. A gente vê, por exemplo, nos políticos brasileiros, com quase que total ausência de moral. Né? Então, João já tinha previsto tudo isso. Tá? A abertura do sétimo selo, que são os atos de amor de Deus, né? E o conceito de amar ao próximo. Então, cada conceito desse, ele tem uma explicação muito, mas muito interessante. E já estamos aí nos minutos finais. O que vai assombrar vocês são coisas textuais que são colocadas. O dragão vermelho que assombra o mundo é Roma. Roma, para vocês entenderem, é o contrário, é a inversão da palavra amor. Né? Lê amor ao contrário, você vai ler Roma. Roma, amor. Então, o conceito Roma já é o quê? É o conceito da materialidade. Tá? As mulheres que são citadas, né, vocês vão ter que ler com mais detalhe, uma é a religião do cristianismo, e a outra, que é a prostituta, é uma mulher e uma prostituta, é o catolicismo romano. Então, é aquilo que eu falei logo no início da abertura dessa aula. Cristianismo é uma coisa, catolicismo é outra. O catolicismo deturpou e manipulou como quis os ensinamentos do Cristo. Colocou algumas coisinhas interessantes, mas colocou ao seu bel prazer. Né? Baniu, por exemplo, Maria de Magdala, alterou, né, citações de Jesus, dizendo: Pedro, tu és pedra e sobre ela construirás a minha igreja. Nunca foi falado dessa maneira, dizendo que Pedro deveria ser o fundador da Igreja Católica. Isso são coisas totalmente estapafúrdias que a Igreja Romana, que o catolicismo criou. Né? Dizendo que Jesus, por que me abandonaste? Nunca aconteceu esse fato. Jesus sabia, era completamente consciente da sua missão. Então, o dragão vermelho é Roma. Tá? As duas mulheres que são colocadas, uma é o verdadeiro cristianismo e a outra é a prostituta. O que é a prostituta? É aquela que se vende. Né? É aquela que vamos dizer, tem um conceito de barganha, de troca. O dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, simboliza o Império Romano com os seus 7 Césares. Até o momento da profecia, né, que João faz, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Os 10 chifres são os 10 procônsules, governadores das províncias. João foi, assim, preciso. Kaiser-Schutten ainda afirma, né, que, na realidade, a besta, na linguagem bíblica, significa o poder inferior, que é exatamente a Igreja Católica. A besta de João, do Apocalipse, é a Igreja Católica. O dragão vermelho é Roma. Tá? E ele prevê a destruição de Roma através de um terremoto. Talvez terremoto causado, né, por um vulcão. Não se sabe, mas ele prevê isso. Será que vai acontecer, Marco? Não sei. Não sei se a gente vai estar vivo para ver, né? Mas ele prevê, né, em detalhes, assim, ele mostra como a Igreja Romana se prostitui, né, quando se associa ao poder das grandes nações da Idade Média, por exemplo, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, né, Rússia e Grécia, e a Península Escandinava. Então, você começa a ver que os reis eram reis quando a Igreja Católica dizia amém para eles. Tá? E o Apocalipse é brilhante, ele vai colocando, né, ele fala sobre, né, a ferida mortal que foi causada por Martinho Lutero através das 95 teses que ele prega, né, na igreja.
na porta da igreja, né, de Wittenberg, e ele dá detalhes assim fantásticos, né? O número 666, que hoje a gente sabe sob a ótica da ciência, né, que 6 é o número do carbono na tabela periódica, com 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Por isso que é a representação da besta, a representação da materialidade. Então, você começa a ver que nada é por acaso no contexto que se encontra no Novo Testamento e, posteriormente, né, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e no próprio Apocalipse. Aqui ele fala sobre uma interpretação, né, já praticamente do Espiritismo, trazendo, né, o novo cântico, que é o cristianismo revivido do Espiritismo, tá? E as vozes, ele interpreta cada uma delas, né, colocando um novo mundo, um mundo de regeneração. Roma, de mãos dadas com todos os reis da terra, desviou da religião do Cristo, constituindo uma falsa religião, que é a prostituta, que é um acervo de dogmas, de sacramentos e de mistérios. Roma, que perseguiu os santos e não se submeteram aos seus mandamentos, que mercantilizou as graças de Deus, né, com chamadas, né, compra aqui a tua penitência aqui, para que o teu primo seja salvo, o seu irmão seja salvo, né? Enriqueceu os mercadores com sua excessiva luxúria. Vai cair, diz o anjo. E a voz do céu acrescenta: sai dela, povo meu, para não ser desparticipante dos seus pecados, nem ter despartes nas suas pragas. Abandonai a prostituta, a Igreja Católica. Vós que quereis seguir o manso cordeiro. Deixai o romanismo, com os seus bentinhos, suas medalhas, suas estátuas mudas e surdas, seus paramentos, suas missas, seus sacramentos, sua indulgência, sua prata, seu ouro, sua púrpura, finalmente, sua idolatria, porque são essas exterioridades que a tornaram prostituta. Muita gente, né, pode dizer, meu Deus, mas isso é muito pesado. Não, mas é a pura realidade. Tá? O catolicismo deturpou demais o cristianismo. Tá? E a gente termina ainda, né, colocando uma visão, né, do Khyber-Schutter, que não deixa de ser uma espécie também de profecia, interpretando João, que Roma será destruída por um grande terremoto, tá? Que vai praticamente desaparecer, né? Principalmente ali onde a gente encontra a Basílica, né, de São Pedro. Ela diz que aquilo ali tudo vai afundar. Tá? É real? Não é? Não sei, mas tudo que João escreveu, e Khyber-Schutter interpreta com muita, vamos dizer assim, parcimônia, com muita inteligência, se concretizou. Tá certo? Algumas informações relevantes, que eu já citei praticamente todas aqui, tá? Sobre o entendimento do cristianismo e não do catolicismo, tá? Para que vocês tenham algumas curiosidades. E para a gente concluir, né? O cristianismo é universalista, pois seu alicerce é o amor incondicional e irrestrito. Já o catolicismo é romano, dogmático e com cultos exteriores. Como podemos acompanhar nos slides anteriores, constatamos a importância de entender a história e os personagens do Antigo e do Novo Testamento, a fim de nos posicionarmos com bom senso sobre a necessidade de estudarmos e praticarmos os ensinamentos contidos na terceira revelação, que é a doutrina espírita, que nós vamos ver a partir da próxima aula. É a partir desta compreensão do Antigo e do Novo Testamento que podemos interpretar melhor as atitudes e as falas de Jesus, e todo o caldo cultural e histórico que envolvia o nosso querido mestre em sua celestial. Eu só tenho a agradecer, passei 4 minutos, mas eu acho que valeu a pena para que a gente pudesse entender. Por favor, leiam o material didático, aqueles que tiverem um tempinho, compre esse livrinho do Khyber-Schutter, ele deve custar hoje, sei lá, uns R$25, R$30, é fininho, mas ele é de uma profundidade para vocês entenderem com mais detalhes aquilo tudo que eu narrei aqui em 1h30, mas que eu pude criar um material que para vocês eu acredito que possa ser bastante útil. Só tenho a agradecer cada um de vocês terem ficado comigo até agora e estaremos juntos no próximo mês. Não é isso?
para Isso, em iniciar julho. o Espiritismo. E temos coisas muito, mas muito interessantes para falar sobre o Espiritismo. O material está muito rico, né? Simplesmente para falar, sou eu que acabo, né, recebendo orientação espiritual de o que eu devo colocar. Né? Não pensem vocês que é da minha cabeça, que eu não teria essa capacidade, não. Eu sou, graças a Deus, muito bem assistido pela espiritualidade maior, meus mentores, meus guias sempre puxam minha orelha, faltou isso, faltou aquilo, acrescenta aquilo ali. Né? Eu sou, na realidade, um papagaio de pirata. Tá? Eu não queria revelar isso para vocês, mas eu sou um grande papagaio de pirata. Meus queridos, muito obrigado. Passei aí 5 minutos, tá? Mas eu acho que valeu. Obrigada, Marco. Valeu muito a pena. Gente, muito obrigada, Marco. Boa semana, gente. Um bom mês para vocês. Até julho. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Marco. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.